Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com o dom de fazer o dinheiro trabalhar por elas, enquanto a maioria passa a vida inteira trabalhando pelo dinheiro? A verdade é que não existe dom. Existe mentalidade, disciplina e visão. E ninguém prova isso melhor do que Warren Buffett. Mas antes de você pensar que essa é apenas mais uma história de um bilionário distante da realidade, eu quero que você ouça com atenção. Porque a história dele é, na verdade, um espelho do que qualquer pessoa pode se tornar. E se você acredita que também pode mudar sua vida financeira, se inscreva agora e ative o sininho. Aqui a gente aprende a crescer juntos. Warren Buffett nasceu em 1930, em Omaha, Nebraska. Filho de um corretor da bolsa e de uma dona de casa, cresceu em tempos difíceis. A Grande Depressão moldou a sua infância. Não foi um cenário de luxo, foi um laboratório de observações sobre valor, trabalho e necessidade. Enquanto muitas crianças se preocupavam apenas em brincar, o pequeno Warren já pensava em como criar oportunidades. Com apenas 6 anos, ele comprou uma caixa de latinhas de Coca-Cola por 25 centavos e vendeu cada uma separadamente por lucro. Com 11 anos, comprou suas primeiras ações. E não, ele não ficou rico naquele dia. Ele viu o preço cair. Sentiu o medo, a incerteza, o desconforto. Mas aprendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Paciência é a alma da riqueza. Imagine um garoto de 11 anos vendo o próprio investimento despencar. Qualquer outro teria desistido. Mas Warren ficou, esperou e viu o preço subir novamente. Ali nascia não apenas um investidor, mas um filósofo da paciência, alguém que entendeu que o dinheiro cresce no tempo e não no impulso. Anos depois, ele contaria que, se tivesse se deixado levar pelas emoções, teria perdido muito mais do que dinheiro. Teria perdido a mentalidade certa. A vida dele não foi uma linha reta para o sucesso. Houve rejeições, erros e até momentos em que ele duvidou de si mesmo. Quando jovem, Buffett foi recusado pela Universidade de Harvard. Ele se preparou, sonhou, acreditou e, mesmo assim, recebeu uma carta dizendo não. E aqui vem um ponto que separa os grandes dos comuns. Ele não se vitimizou. Ele simplesmente disse: tudo bem, o mundo é grande demais para uma única porta. Pouco tempo depois, ele encontrou uma nova oportunidade na Universidade de Colômbia, onde conheceu Benjamin Graham, o homem que se tornaria seu mentor e mudaria sua forma de ver o dinheiro. Graham ensinou algo que poucos compreendem até hoje. Investir não é sobre prever o futuro, é sobre entender o valor real do presente. Buffett aprendeu que a verdadeira riqueza está em comprar valor quando os outros só enxergam preço. E foi exatamente isso que ele fez durante toda a vida. Enquanto o mundo se movia por medo, ele se movia por lógica. Enquanto muitos corriam atrás de lucros rápidos, ele construía fortuna com paciência e propósito. Mas a virada, o verdadeiro ponto de transformação na vida de Warren Buffett, aconteceu quando ele entendeu que o dinheiro, por si só, não é o fim, é apenas o meio. Ele percebeu que o verdadeiro jogo não era acumular riqueza, mas desenvolver sabedoria. E foi nesse momento que ele começou a viver a filosofia que o tornaria lendário. O maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. Essa frase simples, mas poderosa, mudou tudo. Buffett começou a investir em conhecimento, leitura, autodomínio. Ele lia incansavelmente. Estudos contam que ele dedicava horas por dia à leitura, consumindo centenas de páginas. Estudava empresas, pessoas
padrões de comportamento. E o mais interessante, ele fazia isso sem pressa, não buscava atalhos, não caía em modas passageiras. Ele acreditava profundamente que o sucesso financeiro é consequência da clareza mental e da disciplina emocional. Agora pare por um momento e pense. Quantas vezes você tomou decisões financeiras movido pela emoção? Quantas vezes gastou sem necessidade apenas para aliviar o tédio ou o estresse? Buffett costuma dizer: se você não consegue controlar suas emoções, não consegue controlar seu dinheiro. Essa é uma das lições mais duras, mas também mais libertadoras. A mentalidade de prosperidade não começa quando você tem muito dinheiro. Ela começa quando você decide respeitar o dinheiro que já tem. Buffett nunca foi escravo do consumo. Enquanto o mundo buscava status, ele buscava liberdade. E é isso que poucos percebem. Liberdade é o verdadeiro luxo. Ele ainda vive na mesma casa comprada em 1958 por cerca de $31.500. Não porque não possa comprar mansões, mas porque ele entendeu que a simplicidade é a base da abundância. Vamos olhar para alguns momentos práticos que mostram como suas decisões traduziram-se em riqueza real. Nos anos 70, Buffett comprou uma empresa de doces, See's Candies, por um preço que, naquele momento, muitos acharam alto. Ele não comprou um ativo por moda, comprou um negócio com margem, marca forte e comportamento previsível de clientes, e deixou esse negócio gerar caixa por décadas. Mais tarde, sua decisão de comprar uma participação significativa em Coca-Cola, quando o mercado estava abalado, transformou-se em um ativo que rendeu dividendos consistentes por anos. Essas escolhas compartilham um padrão: foco em valor, não em brilho passageiro. E o que essa história nos ensina? Existem princípios que transformaram a vida de Warren Buffett e que podem transformar a sua também. Não com promessa de enriquecimento do dia para a noite, mas com convite à construção constante. Primeiro princípio: invista em si mesmo. Aprenda, leia, questione, se desenvolva. O conhecimento é o único ativo que ninguém pode tirar de você. Buffett sempre disse que quanto mais você aprende, mais você ganha. E ele não falava só de dinheiro, falava de poder pessoal, confiança, visão. Comece com 30 minutos por dia de leitura focada. 30 minutos somam anos de vantagem. Segundo princípio, pense no longo prazo. O sucesso não é feito de picos, mas de consistência. Buffett construiu fortuna porque entendeu que o tempo é o aliado do inteligente e o inimigo do impaciente. Plantar uma ideia hoje e regar por anos é diferente de saltar de oportunidade em oportunidade. A maioria quer colher antes mesmo de regar. Seja paciente o suficiente para ver os frutos. Terceiro princípio: gaste menos do que ganha. Simples, mas quase ninguém faz. Buffett sempre viveu abaixo de suas possibilidades. Ele sabia que riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você mantém. O verdadeiro rico controla o próprio estilo de vida, e não o contrário. Crie um plano de gastos que respeite metas, emergências, investimentos, educação. Um orçamento não é prisão, é mapa para a liberdade. Quarto princípio: deixe o dinheiro trabalhar por você. Buffett entendeu cedo que o tempo é o ativo mais valioso do mundo. Enquanto as pessoas trocam horas por dinheiro, ele aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar enquanto dorme. Investir é plantar hoje para colher por anos. Não é apostar em segredos, é alinhar capital a empresas e ideias que gerem valor. Quinto princípio: margem de segurança e responsabilidade. Um conceito herdado de Benjamin Graham e aplicado religiosamente por Buffett é a ideia de margem de segurança.
Comprar com desconto em relação ao valor intrínseco. Isso protege contra incertezas. Na prática, isso significa não arriscar tudo, diversificar quando for sensato e sempre considerar o pior cenário antes de dizer sim. Sexto princípio: paciência e disciplina emocional. No mundo acelerado de hoje, a paciência é uma vantagem competitiva. Enquanto os outros correm, você observa. Enquanto os outros desistem, você insiste. O mercado é um dispositivo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E essa não é apenas uma frase bonita, é um chamado à calma nas tempestades. Sétimo princípio: generosidade e propósito. Buffett não acumulou riqueza apenas para si. Ele fez doação maciça de seu patrimônio, colaborando para criar a Giving Pledge, ao lado de Bill Gates, um compromisso de doar a maior parte da fortuna para causas que gerem impacto real. Prosperidade contém responsabilidade. Quanto mais você tem, maior a possibilidade de transformar vidas. Agora, escute com atenção, porque aqui vem o ponto prático, o que você pode fazer já, hoje, sem desculpas. Primeiro, crie um hábito de leitura diária. Não precisa ser só sobre finanças. Leia biografias, psicologia, história. Conhecimento amplia perspectiva e reduz decisões impulsivas. Segundo, defina uma meta simples de poupança, 10% do que você ganha, e aumente quando possível. Terceiro, construa um fundo de emergência que cubra 3 a 6 meses de despesas. Sem esse colchão, a disciplina financeira pode ruir diante de crises. Quarto, aprenda a investir. Comece com pequenos passos. Fundos de índice são uma ótima escola para entender o mercado sem heroísmos. Quinto, controle as emoções. Antes de comprar, pergunte: essa escolha me aproxima da minha liberdade? Pare por um instante e pense: o que você tem feito hoje que te aproxima da liberdade financeira? Você tem honrado o dinheiro que ganha ou tem desperdiçado o que o universo te entrega? Você tem investido em conhecimento ou apenas em distrações? A resposta para sua prosperidade já está dentro de você. Só precisa ser despertada. Existem atitudes simples que separaram Buffett dos demais. Não segredos místicos, mas disciplina diária. Ele cortou excessos, alimentou curiosidade intelectual, escolheu pessoas melhores que ele para aprender e sujeitou opiniões ao teste da evidência. Ele construiu uma equipe forte. Lembre de Charlie Munger, seu parceiro de pensamento, cuja clareza mental ajudou Buffett a evitar armadilhas. Alianças inteligentes multiplicam resultados. O caminho da riqueza não começa no bolso, começa na mente. Começa quando você entende que cada escolha é um investimento de tempo, energia, foco e dinheiro. Buffett prosperou porque tratou a vida como um investimento de longo prazo. Ele sabia que cada decisão de hoje moldaria o amanhã. E a pergunta que ele sempre se fazia pode mudar completamente a sua forma de pensar. Essa escolha me aproxima ou me afasta da minha liberdade? Se você começar a viver com base nessa pergunta, tudo muda. Você começa a dizer não ao supérfluo, e sim ao essencial. Não ao impulso, e sim à sabedoria. Não ao imediatismo, e sim à construção. É isso que separa os que apenas sobrevivem dos que prosperam. Lembre-se também do poder das micro-decisions, pequenas escolhas repetidas diariamente que, acumuladas, definem um destino. Trocar um café caro por um algo mais simples, investir o tempo livre em aprendizado em vez de scroll infinito, priorizar sono e saúde para ter clareza mental. São atos modestos, mas com efeito composto gigantesco. Buffett chama o tempo de aliando. Use-o.
Warren Buffett se tornou uma lenda, não porque descobriu um segredo que ninguém sabia, mas porque fez o que todos sabem, porém, quase ninguém faz. Ele aplicou o básico com consistência, disciplina e propósito. E é isso que você pode começar a fazer hoje. Não importa quanto você ganha, importa o quanto você cresce. E crescer não é sorte, é decisão. Decida ser paciente. Decida estudar. Decida controlar suas emoções. Decida investir em você. Decida viver com propósito. Porque é isso que transforma o comum em extraordinário. Se essa história te inspirou, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar a mentalidade da prosperidade. Lembre-se, você não precisa ser Warren Buffett para mudar a sua vida financeira. Você só precisa começar a pensar como ele. Comece com um pequeno passo hoje. Leia uma página a mais. Guarde a próxima quantia que você iria gastar por impulso. Pergunte a si mesmo, sempre: essa escolha me aproxima da minha liberdade? No fim, o que importa não é o tamanho do seu banco agora, é o tamanho do seu comprometimento com o futuro. Cultive sabedoria, pratique paciência, mantenha a humildade. A riqueza real é construída com escolhas repetidas, uma após a outra. E quando o tempo fizer o seu trabalho, você vai olhar para trás e perceber que a vida que sempre sonhou nasceu de hábitos simples que você escolheu manter. Vai lá, faça a primeira escolha certa hoje.